Salve, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Tio Cairo e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal. O assunto de hoje a gente vai ver sobre as frações, sobre as ideias dela, e eu vou apresentar uma coisinha um pouco diferente aí relacionado com a geometria, de como a gente vai fazer algumas operações com as frações. Já tem um vídeo aqui falando sobre a multiplicação e a divisão. Eu vou mostrar rapidamente como que a gente faz aí uma adição e subtração utilizando essas ideias que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, o que significa uma fração? Você morava? Não sei. Não? Uma fração, o próprio nome já vai falar que tem a ver com pedaços, né? Então, se você tem uma coisa que inteira e você quer dividir ela em pedaços, você vai pegar uma fração desse pedaço. Você vai pegar um pedaço desse inteiro, tá? Então, a fração, basicamente, a gente vai pensar aqui em pedaços, de maneira bem formal, tá? Que eu poderia utilizar a própria palavra fração, que significa um pedaço de alguma coisa inteira. Tá? Então, a primeira ideia de fração é que tem a ver com pedaços. Se tem a ver com pedaços, eu posso dividir esses pedaços, mas não de tamanho qualquer. Eu não posso simplesmente pegar um chocolate, dividir em duas partes e pegar um pedacinho menor ou maior do que o outro, tá? Quando a gente fala de fração, nós estamos falando em divisão exata, tá? Então, é uma divisão, a gente pode relacionar também como uma divisão em partes iguais. Em partes iguais. Ok? Outra ideia também que a gente tem de fração. A fração, ela pode ser utilizada também para a gente relacionar ela com números decimais, né, que a gente aprende isso no sétimo ano, quando a gente introduz o assunto Tililim, 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 tililim. O telefone tocando aí, meu. Atende aí, ô. Tililim, tililim. de números racionais, perdão. Então, números racionais são os números fracionários, né? Eu não vou entrar com a parte técnica aqui da fração, que a ideia desse vídeo é dar a ideia de fração. Ah, sei. Então vamos lá. É, Vamos fazer aqui um desenho que fica mais fácil de eu identificar. Então aqui eu tenho uma figura geométrica que eu posso dividir ela em quantas partes eu quiser. Tá? O que eu não posso, como eu acabei de dizer, é falar que aqui está dividido em duas partes iguais. Tá? Está dividido em duas partes, mas não dá para representar isso como uma fração. Por quê? Porque os tamanhos são tamanhos diferentes. Tá? Então aqui, deixa eu ver se eu estou bom de mira. Finge que eu estou. Então, nesse caso, já dá para representar como uma fração, certo? Porque nós temos aqui um inteiro, uma figura geométrica, que foi dividida em dois pedaços iguais. E como que a gente representa isso na forma de fração? Né? Então, se eu pensar que foi feita uma divisão em partes iguais, esta barrinha, vou fazer ela retinha, esta barrinha aqui da fração vai representar uma divisão, certo? Então, quando você ver a fração, você já tem que pensar que é uma divisão. Em quantas partes isso foi dividido? No caso desse desenho, foi dividido em duas partes iguais. Então, o número aqui de baixo, eu tenho 2, que foi dividido em duas partes iguais. O nome desse número, gostaram? O nome desse número é chamado de denominador. Enquanto o número de cima é chamado de numerador. Ok? Como que eu represento o número de cima? Aí depende do contexto que o meu exercício está sendo falado. Né? Então, se eu peguei uma figura geométrica, dividi em duas partes e tomei uma dessas partes, né? Peguei uma dessas partes, aí eu consigo representar na forma de fração. Então, uma partinha das duas que eu peguei, na verdade, eu vou ter a fração 1/2, que o nome correto é número de cima, a gente fala sempre como número ordinal, cardinal.
E como que a gente faz a leitura disso? O nome correto matemático é o de cima, sempre número cardinal, e embaixo sempre número ordinal. Tio, o que é isso mesmo? Cardinal. 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que indica uma ordem. E tem algumas exceções, no caso da fração, que o 2 a gente fala que é meio, o 3 a gente fala que é terço, porque terça parte de alguma coisa é pegar uma coisa e dividir em três pedaços iguais, e a partir do quarto, aí já começa quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, chegou no 11, volta a ser um número cardinal, porém tem que acrescentar aqui no final a palavra avos, certo? Então, 11 avos, 12 avos, 99 avos, 100 avos já não é, porque 100 a gente tem que lembrar dos números decimais, que tem o centésimo, né? Então, é assim, 2 meio, 3 terço. Do 4 até o 9, números ordinais. E do 11 para frente, exceto 10, 100, 1000, a gente fala o número cardinal e acrescenta na frente a palavra avos, tá? Então, o nome dessa fração aqui é 1 meio, tá bom? 1 sobre 2 é uma maneira bem formal de dizer, mas que muita gente fala. Eu também falo às vezes. Mas, 1 meio. Tudo bem? Essa é a principal ideia de fração. O que mais a gente pode analisar com a ideia de fração, né? Uma das coisas que a gente pode fazer com a fração é calcular a fração de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, eu tive só uma figura geométrica. Vamos associar isso a um chocolate. Eu tenho um chocolate dividido em duas partes, né? Mas eu posso ter 2 chocolates divididos em duas partes, eu posso ter 5 chocolates divididos em duas partes, posso ter 10 chocolates divididos em 7 partes, tudo isso dá para fazer. Como que a gente faz, então? Como a gente calcula essa fração de algum número, né? Então, se eu quiser calcular aqui, vamos ver aqui um exemplo. 3 quartos de 2 chocolates. Agora, como que eu faço 2 quartos, 3 quartos de 2 chocolates? Se a gente pensar geometricamente, vamos lá. Vou pegar aqui 2 chocolates. Vou aumentar esse chocolate aqui. Chocolatão. 2 chocolates. Esses 2 chocolates foram divididos em 4 partes. Então, eu vou praticamente considerar esse chocolate como se fosse um chocolate só. Como que a gente dividiria se esses 2 chocolates estivessem juntos? Vou colocar aqui do ladinho. Ó, percebi que não está do mesmo tamanho. Se eu fosse dividir essa figura formada aqui em 4 pedaços, qual seria uma forma de dividir? Um exemplo, eu poderia dividir aqui no meio, em 2 partes. Opa. Falhou aqui a matrix. E aqui, esse pedaço dividir em 2, esse pedaço dividir em 2. Então, eu peguei os 2 chocolates e dividi em 4 partes. Quantas partes eu quero? Se eu observar o meu numerador, eu quero tomar 3 dessas partes. Então, a gente vai pegar 1, 2, 3 partes. Dessas 4 que eu dividi. Certo? E qual é o resultado disso? Se eu pensar geometricamente, agora eu posso mover daqui, ó. Vamos mover tudo. Fazer diferente. Vamos mover
assim. Olha lá. Eu dividi isso daqui em 4 partes. Eu dividi os 2 chocolates em 4 partes e peguei 3 dessas partes. Então, nesse caso aqui, se você analisar, a gente tem um chocolate e meio. Como que eu poderia escrever um chocolate e meio? Esse 1, que é um inteiro, como que eu transformo ele em fração? Olha que legal. Se eu dividir em 2 partes e peguei 2, então eu posso escrever ele como uma divisão em 2 partes e eu peguei 2. Mais a metade, uma das 2 partes que eu tenho aqui. Tá? Então, na verdade, aqui, posso trocar aqui esse E por mais. Então, eu tenho 2 meios, que é um inteiro, um chocolate dividido em 2, que você pega 2, então você pegou todo o chocolate, mais metade. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 meios. Por que 3 meios? Uai, tio, mas você acabou de falar pra gente que o número de cima é quantas partes eu peguei e aqui o número de baixo é quantas partes eu dividi igualmente. Como é que eu divido uma coisa em 2 e pego em 3? É porque eu não tenho só um inteiro, eu tenho mais de um inteiro. Então, os casos em que a fração, o numerador, é maior do que o denominador, significa que ali tem mais de um inteiro. Olha que bacana. Tudo bem? Então, esse primeiro exemplo que eu dei aqui, ele mostra um inteiro dividido em tantas partes, e o número de cima a gente pega quantas partes a gente tomou, e pode acontecer o caso de o número de cima ser maior do que o número de baixo. Nesse caso, a gente tem aqui mais de um inteiro, tá joia? Então, aqui você pode acompanhar o vídeo aí sobre multiplicação de fração, que esse D a gente associa como vezes, né? Isso é outro assunto, mas dá para a gente calcular essa olhando aqui geometricamente, tá joia? Ah, esqueci, temos um complemento aqui. Se eu pegar aqui a fração 3 meios, a gente sabe que significa divisão, que é assunto isso para outra hora, mas só para fazer um pouco mais de sentido, se é uma divisão, é como se eu pegasse, se eu quero 3 quartos de 2 chocolates, é o mesmo, é a mesma coisa se eu, deixa eu mudar a setinha aqui, é a mesma coisa de eu querer 3 meios de chocolates. Chocolates. Nossa, mas não faz muito sentido. Quer ver o que vai fazer? Se eu sei que uma fração é uma divisão, o que, que acontece se eu dividir o de cima pelo de baixo? Então, se eu pegar 3 e dividir por 2, 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2, 3 menos 2 sobra 1. 1 não divide por 2. Então, a gente tem a regra de acrescentar um zero e pensar em 10, ganhar um zero aqui. Uma vírgula e o zero, né? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, que vai dar vezes 10 e sobra zero. Você pode conferir aí os vídeos aqui que já tem no canal. 1,5 é o mesmo que 1 inteiro mais 0,5, que a gente chama de 5 décimos. 5 décimos eu posso associar à fração 5 sobre 10, que se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu simplifico na fração irredutível como meio, que vai representar metade. Então, eu tenho 1 inteiro mais metade. Eu tenho um chocolate e meio. E é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Um chocolate e meio. Tá joia? Bacana, né? Eu acho. Legal! Bem louco! Qual seria a outra ideia que eu tenho sobre fração? Eu posso pensar essa fração, uma aplicação também assim da fração, como a razão. O que é isso? A gente tem um termo aí muito bacana, né, na matemática, que é a razão. Acho que vale até um outro vídeo falando sobre a razão, mas a razão, vou falar superficialmente, é uma fração. Né? A razão, a gente tem aplicação assim, vamos supor,
Numa sala de aula nós temos aí 20 meninos e temos aí 15 meninas, né? 15 mulheres e 20 homens. Aí o exercício vai perguntar lá, qual a razão de homens para mulheres dessa sala, né? Então, basicamente, a gente vai montar aí uma fração, né? Que estamos fazendo essa comparação. Eu quero comparar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, né? Então, a razão de homens para mulheres, a gente vai representar também com uma fração. Então, eu tenho 20 homens e 15 mulheres. Utilizando aqui a técnica de simplificação, eu vou ter 20 por 5 vai dar 4 e 15 por 5 vai dar 3. Que aí tem uma interpretação mais lógica desse resultado, né? Que a gente vai dizer que a cada 4 homens dessa sala existem 3 mulheres. Então a gente tem aqui, se eu quiser tirar uma prova real, se a cada 4 homens nós temos 3 mulheres, então se eu tiver 8 homens, eu tenho 6 mulheres. Se eu tiver 12 homens, eu vou ter 9 mulheres. Se eu tiver 16 homens, eu vou ter 12 mulheres. E se eu tiver 20 homens, eu vou ter 15 mulheres, tá? Então, uma aplicação que a gente vai ter também de fração é sobre a razão, que vou fazer um vídeo depois explicando tudo que a gente pode resolver referente à razão, tá bom? E uma outra aplicação que a gente tem também é utilizar a fração como um operador. Aqui a gente pode associar mais com a parte geométrica, que também seria um outro assunto, né? Mas para a gente não perder o foco aqui, o que seria a questão de operador? Operador, a gente vai pensar como se fosse um número que quantas vezes mais ou menos aquele desenho tem do outro. É mais ou menos assim que a gente vai pensar. Então, imagina aqui que eu tenha esse quadrado aqui de lado 2 centímetros. Então, aqui também 2 centímetros, aqui também 2, aqui também 2, certo? Que é um quadrado, tem os 4 lados com a mesma medida. Já essa figura aqui, vamos aumentar ela, vamos colocar um quadrado de 4 centímetros. Tudo bem? 4 centímetros. Se eu pensar como um operador, eu quero saber assim, quantas vezes o quadrado B é maior do que o quadrado A? Eu posso pensar numa razão. Quantas vezes o quadrado B é maior do que o quadrado A? Então, aqui eu estou querendo também fazer uma comparação do B com o A. Então, eu também posso utilizar a fração. Então, B com o A, o lado do B vale 4, enquanto o lado do A vale 2. Se eu simplificar isso aqui por 2, lembrando que tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, nós temos 2 em cima e temos 1 embaixo, que representa 2 inteiros. O que isso vai me trazer geometricamente? Que o quadrado B é 2 vezes maior do que o quadrado A. Outra maneira de eu pensar seria olhar aqui esse resultado. Então, referente ao lado, a cada 1 centímetro do quadrado A, nós temos 2 centímetros do quadrado B. Se eu pensar geometricamente, né, pensa comigo. Aqui a gente tem 1 centímetro. E aqui a gente vai ter 2. Se eu tenho mais 1 centímetro aqui no quadrado A, aqui eu vou ter mais 2 centímetros no quadrado B. Então, aqui resulta no quadrado A um lado 2 centímetros e o quadrado B um lado 4 centímetros, tá bom? Então, basicamente, essas são as ideias que a gente tem de fração. Vocês viram que eu não cheguei a fazer muita operação, né, de adição nem de subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, não fiz nada disso, é só para apresentar mesmo as ideias que a gente tem aqui como fração. Então, um resuminho de tudo, tem como a fração ela vai representar pedaços de alguma coisa, que vai ser uma divisão em partes iguais. O número de cima é chamado numerador, o de baixo, denominador. Aqui tem a forma como a gente faz a leitura dessa fração, né? Então, esse exemplo aqui, o número de cima é menor do que o número de baixo. Portanto, é o que a gente chama de fração própria. Tá? Então, seria a ideia mais simples, né? Eu dividi em tantas partes e peguei um tantinho daquelas partinhas.
A segunda aplicação que a gente... Aplicação não, né? A segunda forma de apresentar aqui foi quando eu tenho mais de um inteiro, então dá para representar geometricamente. Quando eu tenho mais de um inteiro, o número de cima é maior do que o número de baixo. Então, aqui no caso, né, nós temos essa fração 3/2, que é chamado de imprópria. E esta fração imprópria, como ela representa mais de um inteiro, ela tem uma parte inteira e tem uma parte decimal. É o que a gente chama de número misto. Lá no 6º ano. Certo? Essas duas principais ideias da fração. A terceira ideia, vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como calcular a razão, que basicamente ele vai comparar duas grandezas, né? Então aqui comparou a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, e ele como operador, se a gente for aplicar na geometria, a gente analisa quantas vezes mais uma coisa é em relação à outra, tá joia? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Clique aqui no joinha para dar um like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe aí com quem você acha que tem medo de fração, parece um bicho-papão, né? Eu sou um bicho-papão. Quem tem medo, para perder esse medo aí sobre fração, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima, beijo, fui!